É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Muito bem, já olhamos um dos livros da divisão da lei do Antigo Testamento e estudamos o outro da divisão da história da biblioteca que nós chamamos a Bíblia. Também olhamos um pouco da literatura de sabedoria quando estudamos Eclesiastes. E nas próximas palestras olharemos alguns dos livros da divisão chamada Profecia. E vamos fazer isso de forma bem leve, com Jonas e Naum, ou como os judeus diriam, Yona e Nahum. E depois prosseguiremos para estudar Amós e Oséias, para depois estudar um dos profetas maiores, como são chamados porque são tão grandes, a saber, Isaías. E depois Ezequiel. Agora, o que é profecia? Do que se trata? Em primeiro lugar, os profetas eram homens e mulheres bem comuns. O dom da profecia é para ambos os sexos. E temos profetas e profetisas, mas quem eram eles? Eram pessoas bem comuns, bem normais, mas com um ministério extraordinário. E este ministério era ser porta-voz de Deus. Mas para ser um porta-voz de Deus, você tem que ouvir de Deus. Você tem que receber uma palavra antes de transmiti-la. Então, como que eles ouviam de Deus? Ouviram tanto em figuras como em palavras. E as palavras se tornaram pesadas. E sentiam um peso no seu interior. Eu consigo me identificar com isso, eu consigo entender isso. Você fica com um peso por dentro, que só é aliviado quando você transmite a mensagem, quando você entrega a outra pessoa. Você transmite o peso para elas. Portanto, a função do profeta é pesada. Ele carrega um fardo com a palavra de Deus, até que seja entregue, até que a mensagem seja transmitida. Mas às vezes a profecia não vem em palavras, vem em figuras. E há duas formas de figuras que vêm. Quando você está acordado, as figuras vêm em visões. Quando você está dormindo, elas vêm em sonhos. Então há diversas formas com as quais Deus comunica a sua palavra a seu povo. Esse pequeno diagrama aqui mostra as variadas formas com as quais Deus fala. Por exemplo, Deus pode falar ao corpo físico primeiro. Literalmente, numa voz audível ao ouvido. Deus pode mover o ar de tal forma que se tornam ondas de som e ele consegue falar de uma forma audível ao corpo. E não era muito comum Deus fazer isso, e quando fazia, muitos achavam que era trovão. Mas ele consegue falar numa voz audível. Quando ele disse a Jesus no seu batismo, "Tu és meu filho amado", isso era Deus falando a um corpo. Ou então, Deus coloca as palavras na sua mente. E as palavras estão claramente na sua mente, embora você não as tenha ouvido, com o seu ouvido. Ou Deus pode falar com o seu espírito e colocar palavras no seu espírito que sua mente não entende. Quando você ora em línguas, Deus está falando com o seu espírito e colocando palavras através do seu espírito na sua boca. Mas sua mente não entende nada do que está falando. Então Deus pode dar palavras ao espírito, à mente ou ao corpo. Podem ser transmitidas do corpo à mente ou do espírito à mente, mas no final todos têm que sair pela boca. Deus pode falar com um corpo e depois diretamente à boca, sem nem passar pela mente ou pelo espírito. Ele fez isso uma vez com o jumento. O jumento de Balaão. Deus falou através do corpo do jumento. E com certeza o jumento não tinha nem mente e nem espírito. Então há toda uma variedade de canais. Deus pode falar diretamente ao corpo através da boca, diretamente à mente, depois à boca, ao espírito, depois à boca, ou ao espírito, depois à mente, ou à boca, depois do corpo, depois a... Há muitas formas diferentes, mas no final tem que sair pela boca. Portanto, era assim que as pessoas recebiam a palavra de Deus e depois a proclamavam. E havia duas mensagens específicas que eles transmitiam. Ou era uma mensagem de desafio, quando as pessoas estavam errando, ou uma mensagem de conforto, quando estavam acertando. E como quase sempre Israel estava errando, a maioria das mensagens proféticas era de desafio e não de conforto. Mas ao chegarmos em Isaías, veremos que a primeira metade é desafio e a segunda metade era consolai, consolai o meu povo. Então dá para saber como o povo era através das profecias que eram dadas.
Quando erravam, eram desafiados. Quando acertavam, eram consolados. Agora, os falsos profetas só davam o segundo tipo. O verdadeiro profeta tem os dois tipos, dependendo da situação, mas o falso profeta só diz ao povo o que o povo quer ouvir. Apenas consola. O verdadeiro profeta está sempre exortando, porque quando as coisas estão indo bem, Deus não fala muito. Sabe, quando você trabalha direito, o seu chefe quase não fala com você. Sabe, porque quando o chefe vem falar com você é porque você está fazendo algo errado. Então Deus falava mais frequentemente através dos profetas quando o povo estava errando. Portanto, os profetas tinham uma reputação de serem portadores de notícias pesadas, porque estavam constantemente criticando e avisando de desastres vindouros. E, na verdade, um dos profetas se tornou sinônimo de justiça e juízo, Jeremias. Mas ao ler Jeremias, você encontra muitas passagens reconfortantes. Meus planos para vocês são planos para o bem, não para o mal, ele diz. Mas a maioria do que ele disse era bem pesado e bem destrutivo, porque estavam vivendo em pecado. Bom, isso era um pouco de contexto para os profetas. E vamos estudar dois agora. Vamos estudar Jonas e Naum, ou como são pronunciados no original hebraico, Yona e Nahum. E primeiro vamos estudar um pouco de geografia e um pouco de história. Não preciso anotar tudo isso, é muito complicado e muito demorado, não vale a pena. Mas vamos estudar um pouco de geografia em primeiro lugar. Por que vamos estudar Jonas e Naum juntos? Bom, em primeiro lugar, os dois vieram do mesmo lugar. E os dois foram enviados ao mesmo lugar. E os dois pregavam uma mensagem parecida. Então vamos ver de onde vieram. O profeta Jonas nasceu perto de Nazaré. Ele era um herói local para o povo de Nazaré e com certeza Jesus ouviu falar dele desde pequenininho. E é interessante que Jesus só se comparou ao profeta Jonas, dentre todos os profetas. E vieram da mesma vila, que é interessante. Agora, o profeta Naum veio de uma cidade um pouquinho mais distante, Nazaré fica aqui, e ele veio de Cafarnaum. Cafar significa vila. Cafarnaum. Pegaram? Acho que muitos de vocês não sabiam disso. Em árabe, vila é Kufa, mas é apenas uma variação de Cafar. Então, Cafarnaum significa vila de Naum, que também era a base principal de Jesus no Mar da Galileia. Então, Jesus tinha uma conexão bem perto com esses dois profetas. Então, os dois profetas vieram do norte, que era a parte internacional de Israel. O sul, aqui nas colinas, era um lugar majoritariamente nacional. Mas essa região aqui era uma área muito internacional e por isso era chamada Galileia das Nações. E o motivo disso era que a encruzilhada do mundo ficava na Galileia. Uma estrada da Europa descia aqui pelo litoral e atravessando aqui descia até a Arábia por aqui. E a estrada da África subia o litoral por aqui, vindo do Egito, atravessando por aqui. E subindo por Damasco, subia até Índia e China. Portanto, todos que iam da Ásia para a África ou da Europa para a Arábia, passava por essa encruzilhada. E na encruzilhada tinha uma pequena colina, chamada Megiddo. E a colina do Megiddo em hebraico é Armagedon. E esse é um nome muito famoso que com certeza vocês já ouviram, onde a última batalha da história será travada. E Nazaré fica aqui, nessa colina, por cima da encruzilhada. E como garoto, Jesus deve ter visto todos indo e vindo, era como o saguão do aeroporto, sabe? Todos indo e vindo de todo mundo. Então a Galileia era muito internacional, ao passo que aqui nas colinas da Judeia do Sul era muito nacional, bem isolado e longe das rotas principais. Então aqui havia essas duas influências. É interessante que Jesus era muito popular na parte internacional, mas era muito impopular na parte nacional, no Sul, onde eventualmente foi crucificado. Então aqui você tem um pouquinho do pano de fundo. Jonas e Naum vinham do norte, de Nazaré, e portanto estavam muito cientes de assuntos internacionais. E eles foram enviados para o mesmo lugar, que era a Assíria. Agora, tudo isso aqui é deserto, isso é o deserto da Arábia.
As áreas férteis do Oriente Médio estão aqui no meio dos dois rios, o Tigres e o Eufrates, e também subindo o rio Nilo. E também tem um pouco aqui perto do rio Jordão. E essa região aqui é conhecida como o crescente fértil. E por isso que qualquer pessoa indo a qualquer lugar tinha que passar pela Terra Santa. Fica bem no centro dos continentes, onde todos se encontram, nesse corredor estreito entre o deserto e o mar. Então, as ameaças para essa pequena Terra Santa aqui vinham das grandes potências no Oriente e no Ocidente. Era uma terra pequena, apertada entre duas grandes potências. E cada uma dessas potências sempre estava querendo derrotar a outra. O Egito tentava derrotar a Síria e a Síria derrotar o Egito. E todos tinham que passar pela encruzilhada. Como alguém já disse sobre Israel, quem mora numa encruzilhada sempre será atropelado. E é exatamente isso que acontecia. Nesse período, vamos examinar uma potência que levantou no norte, no que hoje é Iraque, a terra de Saddam Hussein. Mas naquela época era chamada Assíria e a sua capital era Nínive, que fica bem longe daqui. Mas se você compreender que quando eles vinham para tentar derrotar Egito, eles vinham do norte da Terra Santa. Portanto, embora isso aqui era o Ocidente e Egito ficava no Oriente, na verdade, neste corredor aqui, era o Norte e Sul. Portanto, todas as ameaças para o povo de Deus vinham do Norte ou do Sul. Estavam bem ali naquele corredor estreito. Agora, por que os dois profetas foram enviados para Nínive? Embora Naum foi 150 anos depois de Jonas. Ou será que foram 250 anos? Depois a gente dá uma verificada nisso. Vamos ver um pouco da história agora. Portanto, Jonas foi o primeiro profeta a ir desafiar a Síria. E Naum foi o último. Vamos ver as datas aqui, 770 e 620. Então são 150 anos de diferença. E os dois foram por causa da pura iniquidade deste povo assírio. E o império dos assírios durou ao todo mais ou menos 750 anos. E espalhou e cresceu, e na verdade houve um período em que conseguiram dominar o Egito. Deram a volta no crescente fértil e dominaram o Egito e chegaram até Tebes. Então foi um império bem grande, e tenho certeza que vocês já ouviram alguns dos nomes do povo de lá. Veremos muito sobre Senaqueribe quando estudarmos o profeta Isaías. Mas por enquanto, começou mais ou menos em 1354 como povo pequeno e foi expandindo gradualmente. Mas foi a forma em que se expandiram com muita crueldade. Foram uma das nações mais cruéis e brutais de toda a história. E uma das coisas mais cruéis que eles inventaram era empalar os seus inimigos. Eles enfiavam uma estaca com uma ponta bem aguda no chão e depois literalmente pegavam o inimigo e colocavam nela. Imagine a dor de ter uma estaca enfiada no seu traseiro até aqui em cima. E eles ficavam ali até morrer e eles empalavam milhares de seus inimigos dessa forma. Então eles dominavam através do terror. E as pessoas tinham muito medo dos assírios, eram uma nação bem sanguinária. Naum disse isso. Ele usou esse termo. Ele disse acerca de Nínive, ai da cidade sanguinária. Eram cruéis, eram sanguinários, eram cruéis, eram tiranos. E só de pensar que os assírios estavam de olho na sua nação, literalmente, eles morriam de medo do que aconteceria. Então, este é o contexto e eu coloquei isso aí para vocês verem a grande lacuna. Sofonias também profetizou contra eles, mas finalmente Naum veio e disse, vocês estão acabados, Deus há de destruí-los. E isso aconteceu. Nínive caiu em 612. E o Império Assírio inteiro desapareceu em 607, 5 anos depois. Logo depois de Naum. Mas não desapareceu depois de Jonas. E este foi o problema de Jonas, como vamos ver. Então agora vocês têm uma pequena ideia. Agora vamos falar da história de Jonas. É uma história muito bem conhecida. E infelizmente há muita discussão sobre se o livro é fato ou se é ficção. Se é história ou apenas um mito. Se isso é uma saga ou se realmente aconteceu. Ou seria um conto de fadas como o Pinóquio.
Pinóquio também viveu dentro de uma baleia, se você viu o filme de Walt Disney. Agora, todos os estudiosos modernos dizem com unanimidade que esse livro não é fato. Uns dizem que é uma parábola, uma história com uma moral. Dizem que é uma história baseada na imaginação para desafiar os ouvintes. E é essencialmente um desafio missionário. É uma parábola para lembrar Israel que eles tinham uma missão missionária para conquistar o resto do mundo. E a história de como Jonas fugiu dessa tarefa missionária é uma lição para Israel aprender. Essa é uma de suas interpretações. Em outras palavras, Israel tornara-se introvertida ao invés de extrovertida, esquecendo-se de servir as nações. E esta é uma história para lembrar-lhes de sua missão. Mas sempre que há uma parábola na Bíblia, normalmente é muito bem indicada. Jesus contou-lhes uma parábola. E nunca há milagres nas parábolas. Mas nessa história aqui temos 8 milagres. Isso é inédito uma parábola incluir um milagre. Uma parábola é uma história sobre algo que aconteceu. Já outros estudiosos dizem que é uma alegoria. Aqui temos essa palavra de novo. De modo geral, nunca devemos tratar qualquer coisa na Bíblia como alegoria, a não ser que a Bíblia diz claramente que é. Existem algumas, mas aqui não diz que é alegoria. Mas o ponto de vista destes estudiosos é que isso é uma alegoria. E, portanto, Jonas é uma personificação de Israel. Assim como John Bull ou Britânia são personificações da Grã-Bretanha, o Tio Sam é uma personificação nos Estados Unidos. Um personagem mítico que personifica a nação. E estes estudiosos dizem que ser engolido pela baleia é um tipo de... é uma forma metafórica de representar Israel sendo engolido pelo exílio. Bom, tudo isso parece muito plausível. Mas eu não concordo com nenhuma. Há vários problemas sérios em tratar Jonas como ficção. Há tantas razões de peso para tratar esse livro como fato. Número 1. O estilo do livro é exatamente o mesmo de todos os outros livros históricos. O estilo, as palavras, a gramática é exatamente igual ao livro de Reis. Em segundo lugar, fala sobre lugares reais, como também com pessoas reais, que são mencionadas em outros lugares. Jonas é mencionado no livro de Reis. E assim temos a data exata de seu ministério. Foi no reinado de Jeroboão II. Foi filho de Amitai. Ele é tratado como uma pessoa real nos livros históricos da Bíblia. Em terceiro lugar, Jesus tratava Jonas como uma pessoa real. Ele acreditava em Jonas e na baleia, ou no grande peixe, como diz na Bíblia. E Jesus disse, o maior que Jonas está aqui. E ele foi criado em Nazaré, o lugar onde Jonas nasceu. Mas, acima de tudo, nenhuma dessas teorias, que Jonas ou é uma parábola ou uma alegoria, consegue explicar o capítulo número 4. E essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Por que foi que Jonas fugiu de Deus? E uma vez que você responde essa pergunta, o livro de Jonas se abre para você. Infelizmente, muitos nem se preocupam em fazer essa pergunta. Então, por que é que as pessoas são tão ansiosas para tratar Jonas como um homem que nunca existiu? Por que relutam tanto em aceitar isso como um fato? Bom, há pelo menos 2 objeções principais com as quais vamos tratar agora. A primeira objeção é que é fisicamente impossível o que aconteceu com ele. E a segunda é que é psicologicamente improvável que um pregador judeu conseguiria converter uma cidade inteira, sendo que nem era nativo daquela cidade. Imagine um só judeu vindo aqui para Londres e pregando em Trafalgar Square. Não parece muito provável que a cidade inteira de Londres se arrependeria. Não é mesmo? Então essas são as 2 dificuldades que temos que enfrentar. Então primeiro vamos abordar a dificuldade física. Há 2 perguntas. Poderia ter acontecido e Deus poderia fazer isso acontecer? São 2 perguntas separadas. Em primeiro lugar, é possível o homem ser engolido por um grande peixe ou por uma baleia? Bom, o ferreiro lá em Shalford St. Peter, a vila onde eu era um pastor, tinha um filho lá nos Estados Unidos, sobrenome Brown, Howard Brown.
e era treinador de baleias lá em Marineland, na Califórnia. E ele tinha uma baleia e um golfinho em um tanque. Eram grandes amigos. E o golfinho morreu. E a baleia não permitiu que tocassem no corpo de seu amigo morto. E a baleia pegou o corpo do golfinho na sua boca e ficou com ele na boca por 3 dias, dentro de sua boca. Simplesmente não soltava. E ficava jogando o golfinho acima da água, tentando fazê-lo voltar a respirar. Era um mamífero também e estava querendo ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida. E Howard Brown nos mostrou, sabe, um filme que ele fez daqueles 3 dias. E o golfinho era mais ou menos do tamanho de um homem, era uma coisa bem incomum. E me fez começar a pensar, sabe? Eis o pensamento que eu quero deixar com vocês. Será que Jonas estava morto ou vivo dentro da baleia? Eu nunca tinha pensado nisso até que eu vi aquele filme com a baleia e o golfinho na boca, tentando fazê-lo respirar. E então eu reli o livro de Jonas e, para o meu espanto, descobri que toda a evidência aponta para o fato que a baleia apanhou o homem morto. Vejamos a evidência. Se você ler o capítulo 2 com cuidado, você descobrirá que Jonas se afogou. Diz aqui que, quando os marinheiros o jogaram dentro do mar, ele afundou ao fundo do mar Mediterrâneo e ficou lá prostrado, no fundo do mar, com a cabeça envolta em alga. Agora leva mais ou menos 90 segundos para se afogar. E leva o mesmo tempo para chegar ao fundo do mar. Eu sempre pensei que a baleia estava lá nadando com a boca aberta quando o jogaram para fora do navio. Todas as figuras na escola dominical mostravam isso. Nunca vi uma figura de seu corpo lá no fundo do mar com a cabeça envolta em alga. Claramente a baleia pegou, foi o seu corpo. Além do mais, na oração que ele orou, ele diz: eu estou no Seol. Eu estou na cova, cujas portas fecharam sobre mim para sempre. E ele descreve seu último momento de consciência. Ele diz: enquanto a minha vida ia se apagando, as águas agitadas me envolveram. Aí me lembrei de ti, Senhor. Em outras palavras, se isso é verdade e toda a evidência mostra que é, então o que aconteceu com Jonas não foi sobrevivência, mas sim ressurreição. E quando a baleia o cuspiu para fora, Deus reuniu seu corpo e seu espírito. Isso dá um novo sentido à declaração de Jesus. Assim como Jonas esteve no ventre da baleia, assim também eu estarei no ventre da terra. Não faz mais sentido? Agora, eu não estou tentando achar uma explicação fácil para os céticos do mundo, porque, na verdade, eles achariam a sobrevivência mais fácil de acreditar do que a ressurreição. Não estou tentando aqui dar uma explicação humana, mas sim compreender o que a Escritura diz. Na verdade, muitas vezes, temos uma impressão do que a Escritura diz porque aprendemos dessa forma, na escola dominical e assim por diante, mas quando a gente lê, percebemos que há muitos erros. Eu creio que Jonas é o exemplo mais impressionante de ressurreição no Antigo Testamento. Depois de 3 dias e 3 noites. E então Jesus automaticamente se identificou com a sua experiência e disse: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Quando os judeus céticos lhe pediram um sinal do céu. Bom, se ele estava vivo ou morto de qualquer forma, é perfeitamente plausível, desde que Deus fizesse acontecer. E mais uma vez enfrentamos a verdadeira questão dos milagres. Porque, na verdade, no livro de Jonas, nós temos 8 milagres físicos, não apenas um, mas 8. E as pessoas só conhecem um único milagre, o da baleia. E, na verdade, tem um milagre muito maior do que a baleia. No último capítulo, Deus mandou uma lagarta para fazer alguma coisa e ela obedece. Este é um grande milagre. Sabe, meu amigo Brown Line, lá na Califórnia, treinava baleias com facilidade. São mamíferos muito inteligentes, mas nunca vi um circo de lagartas. E vocês? Nunca vi treinadores de lagartas. Mas Deus consegue ordenar as lagartas. Este é um grande milagre. E quando as pessoas vêm me perguntar: você ainda acredita naquela história de Jonas e da baleia? Digo: isso é nada. Eu creio na lagarta também. E normalmente só fico olhando porque não fazem a menor ideia. Mas o que nós temos aqui é uma figura de um Deus que está no controle completo de toda a criação.
Bom, vamos passar pelos milagres. Deus manda um vento que provoca uma tempestade e compromete o navio. Depois lança os sortes para descobrir quem é que é culpado da ira de Deus. E Deus também controla as sortes. Vemos isso de novo em Atos 1. Por isso que lançavam sorte no Antigo Testamento, porque Deus controla isso, mas o homem não. Deus pode pegar a moeda quando você joga no ar e fazê-la virar o número certo de vezes, porque ele está no controle. Depois de jogar Jonas no mar, Deus acalmou o mar. Depois mandou um peixe enorme para engolir o corpo. Depois fez com que o peixe vomitasse o corpo. Depois ele fez uma planta crescer da noite para o dia. Era uma planta viçosa, depois veremos figuras. Depois mandou uma lagarta para comer as raízes da planta. E ela morreu. E depois mandou um vento oriental muito quente. Então, por 8 vezes, nesse pequeno livro, Deus controla a natureza. Agora você tem que escolher entre 3 pontos de vista. Há um ponto de vista bíblico, mas há outros pontos de vista também. Eu mencionei 3. Estamos de volta aos ismos. E estes 3 pontos de vista são bem difundidos em nosso país. São 3 tipos de filosofia. E diferem um do outro de acordo se creem que Deus criou o mundo no começo e se ele controla o mundo até hoje. Agora, o ateísmo diz que Deus não criou o mundo e, portanto, não o controla agora. Isso é ateísmo, é muito comum. Mas a filosofia mais comum na Inglaterra é deísmo. E deísmo acredita que Deus criou o mundo no começo, mas não consegue controlar o mundo agora. E eu diria que a maioria das pessoas na igreja é deísta. Alguém me perguntou uma vez qual foi a maior diferença que a renovação carismática fez para os cristãos neste país. E estarei dando uma palestra sobre isso na sua escola, nesta segunda ou a segunda depois dessa. Na próxima. A maior diferença é que transformou o deísmo em teísmo. E renovou uma crença em milagres. Sabe? Porque os deístas não acreditam em milagres. Eles vão para a igreja e agradecem a Deus por ter criado os céus e a terra, mas não oram sobre o clima, porque Deus não pode fazer nada sobre o clima. Não esperam milagres, porque Deus não pode intervir agora. Coitado de Deus, ele não está mais no controle. São as leis da natureza que controlam a natureza. Mas teísmo é a filosofia bíblica e crê que Deus não apenas criou o mundo, mas ainda o controla até hoje. Agora, há um grupo estranho de pessoas que, ao lerem a Bíblia, são teístas, mas de segunda a sábado são deístas. Estão entendendo? Conheci alguns cristãos que acreditam em qualquer milagre embrulhado em couro preto. Mas milagres hoje não acreditam. Então, na prática, são deístas, mas na teoria são teístas. Estão me entendendo? Muito bem, a filosofia bíblica é teísmo. O Deus que criou todas as coisas ainda as controla. E agora, quanto às impossibilidades psicológicas? O fato de uma cidade inteira se converteria. Veja aqui, só para ter uma ideia de como era a cidade. Essa é uma figura de Nínive quando Jonas foi pregar contra ela. Isso é o centro da cidade. Era uma cidade enorme. Uma cidade impressionante. Agora, isso é o que sobrou daquele palácio. É um monte de entulho. Bom, a cidade grande se arrependeu sim quando Jonas pregou. Um estranho de um país desconhecido. Eram religiosos e até supersticiosos. E acreditavam em Deus, que era um começo. Número 2. Eram culpados e a culpa faz qualquer um sentir-se covarde. E quando ele os acusou, eles sabiam que eram culpados. Em terceiro lugar, o avivamento começou embaixo entre o povo comum e foi subindo até o palácio. Número 4. Tinham o sinal de Jonas. O que houve com seu corpo? Como ficou assim? E ele contou a história. Disse, há um Deus do céu e não consegui fugir dele. Olha o que aconteceu comigo. Então havia um sinal visível para ver. E acima de tudo, quando o Espírito Santo age, coisas acontecem. Para mim não é problema acreditar que a cidade inteira se arrependeu. E Jesus também cria nisso. Ele disse, o povo de Nínive se levantará no dia de juízo, porque se arrependeram
com a pregação de Jonas, mas vocês não. Agora, a grande pergunta é: por que Jonas fugiu de sua tarefa? E essa é, na verdade, a pergunta mais importante. Está no capítulo 4, que é um capítulo que raramente é pregado ou lido, quando na verdade é o coração desta história. Por que Jonas estava tão relutante? Sobre quem ele estava pensando primordialmente quando ele disse: eu não vou pregar lá, eu vou fugir. E ele foi até Jope e achou um navio. Vamos ver aqui como Jope é. Isso é Jope hoje, é o porto onde ele encontrou um navio que estava indo para a Espanha. E aqui temos a planta que Deus fez crescer da noite para o dia. Essa é a planta que Deus fez crescer no capítulo 4. Cresceu da noite para o dia. Então, por que ele fugiu de sua tarefa? Por que estava tão relutante? Muitos acham que ele estava pensando, em primeiro lugar, de si mesmo. Estava com muito medo de ir. Estava com medo de ser mortos. Bom, eu também estaria. Sabia como eram cruéis? Então ele fugiu porque não queria terminar numa estaca? É uma das teorias. Mas é errada. A segunda. Sabe, ele não teve problema nenhum de ser jogado no mar, então isso quer dizer que não tinha medo de morrer, sabe? Bom, as pessoas dizem que ele estava pensando sobre os gentios. Eram gentios, por que falar com eles sobre o Deus dos judeus? É o contrário de antissemitismo, é antigentilismo. Seria esse o motivo? Mas na verdade ele fugiu para os gentios, para Tarsis. Então ele não tinha problema de ir para os gentios. Outros dizem que ele estava pensando acerca dos assírios, o povo mais pecador da face da terra. Não vou pregar para pessoas assim. Mas também não era por causa disso. Outros dizem que na verdade estava pensando sobre Israel. A Síria era a maior ameaça para o pequeno Israel. Era a maior potência mundial e estava expandindo. E o pequeno Israel era o próximo da lista. E ele disse: eu não quero ir para aquele lugar. São inimigos. Uma ameaça futura. Não acredito em nenhuma dessas teorias. Vamos deixar Jonas falar por si mesmo. O resultado de sua pregação era que todos se arrependeram. O desastre foi cancelado. Ele disse: daqui 6 semanas Deus vai aniquilar Nínive se não se arrependerem. E se arrependeram. Agora, um evangelista como Billy Graham ficaria muito feliz com isso. Se uma cidade inteira se arrependesse. Mas com Jonas foi o contrário. Ele ficou bem irado. E foi sentar numa colina nos arredores da cidade. E disse para Deus: eu falei que isso iria acontecer. Eu te conheço muito bem. Sabia que os perdoaria. Sabia que não faria nada, que só seriam ameaças vazias. Não as cumpriria. Foi isso que ele disse. Por que ele está falando assim? Ele sabia que seu aviso era, na verdade, um apelo. Será que ele não queria que as pessoas se salvassem? Será que Jonas era tão preconceituoso que não queria que as pessoas se arrependessem? Não, não era isso. Ele diz o seguinte, ele diz: não foi exatamente isso que eu preguei lá no meu país. Que tu eras um Deus de misericórdia. Eu falei sobre isso lá na minha terra. Agora, qual o significado disso? Para descobrir, você tem que voltar ao livro de Reis e descobrir o que aconteceu com Jonas lá na sua terra. Não está nesse livro, está no livro de Reis. E lá no livro de Reis diz que Jonas foi chamado para ser um profeta e foi enviado ao rei de Israel, que era um rei iníquo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus disse: Jonas, eu quero que você vá até o rei, ele é o rei iníquo, e quero que lhe dê uma mensagem. E Jonas gostou da incumbência e disse: já era tempo, Senhor. Aquele rei precisa realmente ser punido. E qual é a mensagem? E Deus disse: vá até o rei e diga-lhe que eu quero o abençoar. E que eu vou alargar as suas fronteiras e torná-lo grande. Mas, Senhor, ele é um rei iníquo. Essa é a mensagem errada. Senhor, ele precisa de uma mensagem de juízo e de castigo. Diga-lhe que eu vou lhe abençoar. E ele foi até o rei. E ele disse: assim diz o Senhor, ó rei iníquo, eu quero lhe abençoar. E Jonas estava dizendo em seu coração: não vai funcionar, Senhor. Se abençoar pessoas más, só piorarão. Agora, o que aconteceu com o rei? Ele piorou.
E foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Quanto mais Deus o abençoava, pior ele ficava. Então Jonas chegou à conclusão que misericórdia não ajuda pessoas más. Estão começando a entender? Senhor, eu sei do que estou falando aqui. Se eles ficarem impunes, se tu os abençoares, ficarão pior. Estou te falando, é o que vai acontecer. E ele ficou nos arredores de Nínive e ele disse: vou ver o que vai acontecer, Senhor. Vou observar essa cidade. E vamos ver se esse arrependimento é sincero ou não. Ficarão piores ou melhores? E depois cresceu aquela planta. Ele ficou muito grato porque ele dava sombra do sol. Depois veio a lagarta e comeu as raízes. A planta morreu. E Jonas ficou muito irado e disse: Senhor, para que fez isso? E Deus disse: Jonas, você tem motivo para irar-se sobre a planta. Você tem direito de estar zangado sobre Nínive. Ouça aqui. Tem 120 mil crianças daquela cidade. Além de muito gado. E eu me preocupo com eles. Jonas era zeloso pelo Senhor e eu entendo isso. Quando você vê pessoas abusando da misericórdia de Deus, a gente fica bem irado. E Deus abençoa e eles ficam até piores. E você diz: Deus, não é assim que se trata com pessoas iníquas. E nos esquecemos da paciência de Deus. E como Ele é cheio de misericórdia e quantas chances Ele quer dar para as pessoas. E Jonas se esqueceu disso. Mas eu entendo o seu zelo pelo Senhor. A gente fica bem irado quando as pessoas, se aproveitam da sua misericórdia, pensando que jamais serão castigadas. Como o francês Heiner em Paris, depois de uma vida inteira de pecado. Sabe quais foram suas últimas palavras? Claro que Deus vai me perdoar. Claro, é isso que Deus faz. Fico tão nervoso quando as pessoas acham que podem enganar a Deus. Esse foi o problema de Jonas. Ele amava Deus demais. Era zeloso por Deus. E ele esqueceu que Deus tem muita misericórdia e muita paciência. E dará aos iníquos todas as chances possíveis. Querido Jonas, eu consigo entendê-lo. Mas podemos ir a outro extremo e dizer: Deus nunca vai ficar com raiva. Nunca castigará. E aí que entra a mensagem do profeta Naum.